A ascensão e queda do Terceiro Reich, o horror e as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, sob o olhar de um burocrata que acabou promovido a oficial da SS nazista. Papel de Tiago Fragoso, que ensina às benevolentes uma anatomia do mal. É o primeiro monólogo do Tiago. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo a Metrópolis. Boa noite. Eu sempre acho, visão de quem está de fora, né? Que monólogo deve ser mais difícil. Eu acho que é mais difícil, sim, né? Tem uma grande parte do teatro aí que é a contracena, né? Pois é. E ainda mais Você tem o bate-bola com outro ator, né? Até por um aspecto muito básico, muito simples, assim, que todo mundo se interessa e tem curiosidade, geralmente, né? Quando fala com a gente, que é como é que você decora o texto? Né? Quando você tem um outro ator para contracenar, até mesmo decorar o texto fica mais simples, porque você joga essa bola para o outro e o colega tem metade dessa função. Então, ele te dá um pouco ele te diz o que você tem que dizer depois. Você está prestando atenção no que o outro está dizendo, você sabe o que você tem que dizer depois dele. Né? E quando você está batendo essa bola com você mesmo, é tudo muito mais difícil, né? Você tem, o tempo todo você está com dois fluxos de pensamento ali coabitando, né? Então, realmente um processo bem complicado, né? Um desafio que você encarou super bem. Agora, em relação ao texto, como é que foi? Você escolheu o texto ou o Ulisses Cruz, que é o diretor, apresentou o texto para você? Como é que foi? Foi o Ulisses que me escolheu e que achou que eu tinha como dar conta desse desafio. E eu fico muito honrado e muito feliz dele ter lembrado de mim, ter pensado em mim, ter achado que eu tinha que eu teria uma abordagem particular, uma abordagem única para isso, que é isso que ele imaginava, né? Ele sempre achou que, por eu ter, de certa forma, uma característica angelical, por assim dizer, que ele diz, as pessoas olham para você e veem algo angelical, e eu acho que isso é importante para esse personagem. Sim. Porque vai haver um choque. Esse personagem, ele é um choque demoníaco, ele é um personagem demoníaco e, ao mesmo tempo, ele é sedutor. Então, esse seu dado, essa sua característica angelical vai trazer as pessoas para perto e vai fazer com que seja possível você falar todas aquelas atrocidades e todas aquelas maldades e vai fazer com que as pessoas queiram ouvir aquilo tudo. E acho que também vai ser um exercício interessante para você como ator. Claro. E ele me falou, quero fazer uma anatomia do mal, quero falar sobre isso. E para mim isso é muito importante, porque a gente vive um mundo em que há muita maldade, obviamente. E por quê? O que é isso? Que maldade é essa? Porque eu acho que a gente é muito reducionista quando a gente fala do mal. Acho que é muito simples a gente falar, não, esse cara cometeu uma barbaridade, matou tantas pessoas, ou então é um homem-bomba, amarrou explosivos no corpo, entrou em tal lugar e se explodiu, matou tantas pessoas com ele, ou então, esse cara avançou um sinal, enfim. Ou então um político corrupto desviou a verba de... porque ele era mau. Não, sim, mas como assim? Assim, ele era mau, e aí a gente muda de assunto. Não, que tipo de maldade? Por que ele era mau? O que significa essa maldade? Então, a gente pensa um pouco sobre isso quando a gente está falando uma anatomia do mal. E a resposta que eu tive quando eu comecei a procurar, quando eu comecei a investigar esse personagem, foi que a maldade é uma falta absoluta de empatia. De empatia? De empatia pelo ser humano. E o Max Auer, ele não tem nenhuma empatia pelo outro. Ele percebe o outro. Tem, inclusive, pessoas que não percebem. Você acha que ele tem distúrbios psicológicos? Ele tem, assim, no caso, ele tem zero de empatia pelo outro. De empatia ele é absolutamente narcisista. Ele é muito importante, né? O outro é importante para ele no sentido de que ele, por exemplo, ele é muito inteligente, então ele quer entender o que é a morte. Ele não fica pensando, quero causar o mal no outro, eu quero planejar assassinato. Não é isso, não é assim. Ele, por exemplo, tudo aconteceu para ele por acaso. Ele não queria participar da SS, nunca foi o plano dele, nunca foi a ambição pessoal dele. Claro. Mas uma vez que ele estava ali no meio, ele foi fazendo aquilo, foi se desenrolando, sem que ele fizesse força contra aquilo. Claro. Porque ele é absolutamente narcisista, então ele se olha no meio daquilo tudo.
e ele se percebe, ele quase curte aquele momento dele. Então é um personagem muito mau, isso é muito assustador, maldoso. Viu? É absolutamente assustador. É muito assustador. Para quem está na plateia... É terrível. É terrível. É terrível. Porque você tem esse lado sedutor, a gente se sente seduzido pelo personagem e, ao mesmo tempo, um rechaço pelo que ele está falando. Lógico. Ou seja, são duas emoções muito diferentes e disparatadas que acontecem ao mesmo tempo na gente. Exatamente. E é isso que é interessante, porque ele, em nenhum momento, ele fica gritando. A gente não queria também fazer um personagem que fosse distante da realidade, porque essas pessoas existiram. Claro. E essas pessoas são capazes, e existem hoje em dia, e elas são capazes de sentar aqui com você e a gente pode conviver com esse tipo de gente e a gente nunca vai nem notar que essas pessoas são diferentes dos outros. Então é muito importante que a gente perceba isso. Tem horas que ele faz provocações que são terríveis e que faz com que a gente pense sobre, inclusive, nós mesmos. Ele diz: você no meu lugar faria a mesma coisa que eu. É isso que ele fala, Isso, né? É terrível. Você no meu lugar faria a mesma coisa. Isso é terrível quando ele fala isso. É terrível quando ele fala isso. É terrível. Toda vez que eu falo isso em cena, eu tenho que respirar fundo ali e me afastar completamente como ator, né? Você mergulhou nessa história, você foi atrás, você foi ler sobre Hitler, você foi ler sobre o Holocausto, sobre os campos, por que tudo aquilo aconteceu, por que teve, por que o povo alemão acreditou em tudo aquilo, você foi a fundo nisso? A gente buscou muito assim, referências com relação a isso, mas é importante que a gente diga assim, que a peça... ela não é a gente não está procurando fazer retratar historicamente o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi o Holocausto. A gente faz uma provocação filosófica sobre isso e sobre o ser humano. A gente quer trazer uma responsabilidade para o ser humano e fazer essa provocação, dizer a nação alemã, no caso, era feita de seres humanos e eles apoiaram aquilo. Apoiaram. Então, como é que a gente hoje em dia está permitindo que exista uma Síria, que existam barbaridades que a gente vê na África o tempo todo, exércitos de crianças portando armas, e como é que a gente permite que o Brasil seja um país que tenha dos maiores índices de mortes violentas do mundo. Ou seja, a maldade, ela circula a gente e muitas vezes a gente não se dá conta. É óbvio que isso não é comparável com a indústria de assassinato que houve no Holocausto, que aquilo que a SS fez, a SS foi a maior máquina de matar que já foi criada na história da humanidade. Mas existem genocídios que muitas vezes nem são mostrados, nem são Exatamente. falados até hoje. Acontece na África. O tempo todo. Acontece muito. Aconteceu antes e aconteceu depois. Claro que a gente lembra do Holocausto porque foi de uma eficiência terrível, demoníaca, que nunca tinha acontecido antes. E a gente espera, reza, e a gente tem que estar muito atento para que não aconteça novamente. Claro. Então a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar dessa história. E a forma como a gente faz isso, né, quer dizer, não é, a gente fala sobre isso, é um tema muito pesado, mas dentro da peça também é importante dizer, né, a luz do Caetano é uma luz belíssima. Não, uma luz incrível. A forma como isso foi encenado, com a direção de movimento do Leonardo Bertolini, a direção do Ulisses inteira, a gente não está ali trazendo uma narração aristotélica daquilo, a gente não está contando esse livro, que é um livro de 1000 páginas, a gente não está querendo fazer um resumo do livro em 1 hora e 5, 1 hora e 10 de montagem. A gente não procura fazer isso. O que a gente está fazendo ali brinca muito com o teatro épico. E o Ulisses ele diz que existe a stand-up comedy, a gente está fazendo uma stand-up tragedy. Entendeu? Então, existe isso de... Há um entretenimento ali, uma preocupação com isso. A gente não está o tempo todo, eu não estou sentado numa cadeira falando coisas que as pessoas vão ficar se rasgando. Existe essa preocupação de que aquilo seja suportável. E é óbvio que para as pessoas que têm uma ligação pessoal com aquilo, é terrível e é muito difícil. E essa era a minha preocupação, porque a gente está na Hebraica. E vocês estão na Hebraica. A gente está na Hebraica. Eu notei isso, porque, claro, por estar lá na Hebraica, muitos judeus estavam na plateia. Sim. E eu vi que isso impactou neles. Nossa, demais. E essa era uma grande preocupação minha. Eu estava muito nervoso, muito ansioso com isso antes de estrear, porque a minha grande preocupação é, será que
que será percebido, primeiro, né, que isso é... Que não é uma defesa, enfim... Não, eu acho que isso, assim, né, é claro, o livro, primeiro, foi escrito por um judeu, né? Então, assim, a abordagem do ponto de vista do Max, o Max, ele não é retratado como... já houve livros, assim, de um SS que era um grande vilão e de um SS que era um herói, né? Não quero fazer nada disso. O Marx, ele fica ali no meio, porque ele diz, isso tudo era um absurdo, eu não concordava com nada disso, mas eu também não fiz nada para mudar. Quer dizer, totalmente, você fica maluco, porque ele fala umas coisas que fazem sentido, mas ao mesmo tempo ele não fazia nada para mudar, ele participava daquilo tudo. Sim. Então você fica rasgado por aquilo que ele faz, porque ele é um... E ele fica tentando trazer a gente para o lado dele, o personagem, através então dessa sedução. É horrível. Então, ali no meio, vendo aquilo tudo e falando para aquelas pessoas, eu ficava muito preocupado. Falei, gente, eu vou falar isso para judeus, eu estou aqui. E a minha grande preocupação é como é que isso vai ser recebido. Será que eles vão perceber que eu estou aqui falando com absoluto respeito e também com absoluta comoção pela história dessas pessoas que estão aqui na minha frente. Claro. E ao final do espetáculo, qual não foi a minha surpresa e a minha emoção quando diversas pessoas ficaram e toda a sessão... eu demoro muito para sair, porque eu saio todo suado, né? Você vê como, eu não vou revelar a surpresa do final do espetáculo, mas eu preciso tomar um banho, trocar, então eu demoro pelo menos uns 15 minutos ali para sair, e eu tenho sempre pelo menos 15 pessoas esperando para falar comigo, e as pessoas dividem suas histórias comigo ali, e é um momento sempre de emoção, e um momento que eu fico impressionado com a generosidade dessas pessoas. Primeiro, de estarem recebendo a gente ali na Hebraica, e depois, ainda por cima, de estarem dividindo suas histórias comigo ali. E depois de eu estar, obviamente, aquilo é uma interpretação, uma representação, eu estou ali atuando, né? Obviamente, não compartilho de nenhuma daquelas ideias eu não faria, no meu lugar você faria o mesmo, eu não faria, eu preferia muito mais ser mandado, você ser fuzilado num pelotão de fuzilamento do que participar, fazer aquelas atrocidades, aquilo, eu convivendo com essas palavras do Max no dia a dia durante esses últimos meses, foi muito difícil para mim, né? E eu queria saber do Tiago aí, já que você está falando isso e se colocando, né, como ser humano, fazendo esses personagens, mas o Tiago, porque está tendo uma polêmica muito grande, fez 70 anos da morte do Hitler e aquele livro da vida dele, o Mein Kampf, Minha Luta, está sendo relançado, muita controvérsia, tem gente querendo que o livro não seja relançado, algumas livrarias não querem colocar o livro. O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que na internet sempre foi possível você encontrar um Mein Kampf sem nenhum tipo de comentário apropriado do ponto de vista histórico, sem nenhum tipo de contextualização, falando como esse cara era louco. Porque, por exemplo, eu não sabia disso. Eu tive que, estudando para a peça, que eu fui descobrir que ele era um artista frustrado e que ficava nas ruas de Viena, tentando ali fazer a arte dele, e que ele foi absolutamente frustrado, e que as pessoas não compraram, que ele começou assim. E que esse é um dos motivos do início do ódio dele pelos judeus, porque havia muitos judeus eram artistas, né? A gente sabe que tinha muito, comumente tinha grande parte da classe artística, né? Tinha na época, em Viena, e ele passou a ter porque ele não foi aceito ali no meio. Então, isso foi uma coisa também dele, ali no início já de começar a fomentar esse preconceito na cabeça dele, de trazer desde o início da vida dele ali. Então, e eu nunca tinha entendido isso. Então, e aí eu estava vendo, inclusive, na CNN, no debate da Alemanha, inclusive, que não sei se é dona da editora, não sei quem é, mas uma das pessoas que trabalhou na edição do livro comentado que vai ser lançado na Alemanha. Eles dizem lá que se o livro for lançado na edição pura e simples, isso seria um crime contra a humanidade, porque seria propaganda nazista. Exatamente, porque o livro era uma propaganda nazista. Tem que contextualizar, tem que ter críticos, tem que ter historiadores que escrevam textos junto ao livro. Quando Hitler escreveu o Mein Kampf, ele já tinha tentado uma porção de coisa no crescimento da SS. Ele já tinha tido o Kampfgruppe Hitler, que já tinha tentado dar o golpe dele.
E ele fez um movimento, até o fato dele ter sido preso, aquilo foi um gesto político dele, foi um golpe dele. O fato dele escrever o livro foi tudo planejado, que ele percebeu que aqui militarmente não está funcionando, porque os meus homens, do ponto de vista militar, não são fortes, porque eram políticos. O golpe dele foi totalmente espalhafatoso. As pessoas diziam, vamos lá, começaram, porque ele já espalhava o ódio aos judeus, e a primeira coisa que eles fizeram foi pegar todos os funcionários do governo que eram judeus, saíram prendendo todo mundo, mas sem ter nenhum tipo de estratégia militar. Aí deu algumas horas, a polícia foi, pegou, acabou com aquele golpe na mesma hora, os tiros foram disparados, e depois rapidinho falou que acabou essa história. Pouco tempo depois, o Hitler estava preso. Ele permitiu que isso acontecesse também. Sim. E aí ele falou, ok, preciso mudar essa minha abordagem. E aí ele foi para esse momento ideológico. Quer dizer, se a gente lança agora, foi através da ideologia que ele conseguiu calcar essa história. Então, se a gente permite que isso saia, até hoje a gente tem neonazistas. Sim. Até hoje a gente tem isso. Então, a gente precisa, eu acho sim, que isso seja comentado. Porque se isso não for comentado... Porque assim, que vai sair, já existe, né? Sim, a gente já encontra isso na internet. Claro. Acho que essa que é a questão. Mas vamos ver as benevolentes, né? No Teatro Hebraica. Valeu. Sexta, sábado, domingo? Sexta, sábado, domingo. Sexta às 21h30, sábado às 21 horas e domingo às 18 horas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado Tiago, a você. estão todos convidados para ir lá na Hebraica para ver esse personagem maldoso e sedutor ao mesmo tempo. Terrível personagem. Terrível personagem. Horrível, pessoa péssima.